Bom, boa tarde, meu nome é Clara de Lacerda, eu sou doutoranda na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF e o trabalho que eu vou apresentar aqui no terceiro Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas, ele se intitula A Paisagem Além dos Parques, uma análise sociocultural do Rio Belém e o processo urbano de Curitiba, no Paraná. Introdução, então, desse trabalho, né? Os rios e os agrupamentos humanos, eles têm um longo passado de relações socioambientais, culturais e políticas, nas quais os elementos hídricos que passaram por inúmeras ressignificações no âmbito dos mais diversos contextos sociais e geográficos. Durante os séculos de transformações espaciais e econômicas das revoluções industriais, as organizações sociais foram se moldando com a construção das vilas e, posteriormente, cidades onde muitos rios que funcionavam como delimitadores dessa expansão territorial acabaram sendo ultrapassados pela lógica urbana. Né? E qual é o contexto de Curitiba, né? Dentro do panorama paranaense, a cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná, ela se constitui num caso bastante peculiar. Ela teve sua origem como uma vila, conhecida como Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em 1693, e era situada entre dois rios, o Belém e o Ivo, ambos considerados relevantes tanto a partir da perspectiva de manutenção da vida, pois eles serviam para o abastecimento da população, que ali começou a se estabelecer, quanto da perspectiva econômica, pois eram rios úteis à navegação, à pesca e, acima de tudo, à extração do ouro de aluvião, que era encontrado nas regiões do vale desses rios, né, de acordo com Mota, 2012. De acordo também com dados do projeto cultural intitulado Retratos do Belém, a trajetória de um rio urbano, que foi divulgado em 2012, até o final do século XIX, a cidade de Curitiba ela tinha pouca predominância industrial, com exceção à erva mate. E esse fato ele contribuía para um baixo nível de poluição hídrica por dejetos industriais, e a população ainda usava a água do Rio Belém, que era o único rio com nascente e foz dentro dos limites da cidade. Ela usava essa água para abastecimento, né, tendo em vista que ainda não havia encanamento que conduzisse água potável para as habitações. No entanto, a precária rede de esgotos, assim como os aspectos geográficos de Curitiba, né, que tem um terreno com declives e vales, e formação de pântanos e áreas alagadas em determinadas épocas do ano, foi se tornando um problema e um desafio de gestão no decorrer do tempo de um contexto urbano em expansão. Então, Curitiba, a partir do final do século XIX, né, sobretudo com a preocupação em tornar a forma urbana da cidade mais parecida com as capitais consideradas desenvolvidas, além de uma visão sanitarista sobre a disseminação de doenças como a cólera, justamente em locais de águas abundantes e estagnadas, ocorreram modificações para acabar com os pântanos próximos ao centro da cidade, né? Então, dentre essas modificações, podemos citar a criação do passeio público no ano de 1857, que foi o primeiro parque urbano de Curitiba, que foi uma maneira de sanitizar e alterar o curso de algumas partes do Rio Belém, a fim de solucionar o problema das áreas alagadiças e das enfermidades. E, claramente, né, promover o embelezamento dentro desses padrões estéticos vigentes na época, né, que tem a ver com o que eu falei mais anteriormente, né, sobre eh, tentar fazer com que Curitiba fosse considerada uma cidade desenvolvida. Então, ainda assim, Duarte, em 2012, ele argumenta que no início do século XX, o Rio Belém ainda era visto de maneira negativa, por conta das enchentes recorrentes, apesar dessas modificações que foram realizadas anteriormente. Né? Então, por isso, na década de 30, o urbanista francês Alfred Agache, ele foi contratado pelo governo estadual para formular um plano de urbanização para a cidade, no qual mais obras foram consideradas, né, dentre as quais a canalização do Rio Belém, que foi executada em parte durante a década de 70, a elaboração dos coletores de águas pluviais e criação de avenidas margeando os rios, incluindo algumas sobre o rio, né? Mas cabe ressaltar que essas obras não solucionaram a questão das enchentes de maneira efetiva. E, além disso, no decorrer dos anos 50, ligações clandestinas de despejo de esgoto foram feitas por residências e comércios, e novas indústrias situadas ao longo do rio, tornando-o poluído e mal cheiroso em todo o seu trajeto. Então, desde a nascente até a foz.
Sob a gestão do prefeito Jaime Lerner, em 1979, outros projetos foram desenvolvidos para despoluir as águas do rio, onde estavam também previstas a criação de uma ampla área de lazer, com parques, ciclovias e tanques, para evitar as enchentes, indo desde a nascente no bairro Cachoeira, ao norte, até o Parque Iguaçu, ao sul, né, onde tem a foz do rio. Entretanto, grande parte disso não foi concluído, como bem mostra o documentário Paisagens do Rio Belém, que foi realizado em 2016, ao destacar e analisar que cada parte do trajeto desse rio possui histórias e paisagens distintas. Então, que tipo de políticas públicas, urbanas e ações vêm reproduzindo as estruturas que dão base material às cidades brasileiras, e em particular à cidade de Curitiba na contemporaneidade? O que isso implica para os cursos d'água? Existem maneiras de se considerar os rios como um patrimônio, relacionados a uma outra significação dos sítios naturais nos espaços urbanos? Essas são algumas questões que esse artigo, né, que essa apresentação dessa pesquisa se propõe a discutir, né? Então, os objetivos da pesquisa foram, né, o principal foi demonstrar como o Rio Belém efetivamente faz parte da paisagem e do contexto sociocultural curitibano, indicando novas possibilidades de se considerar esse espaço atualmente, né? E, para tanto, foi realizada uma breve contextualização histórica das mudanças na forma urbana da cidade de Curitiba em relação ao Rio Belém, bem como do pensamento urbano que continua a reproduzir as estruturas morfológicas de Curitiba. Nesse panorama, os objetivos específicos pretenderam contribuir com as etapas de aquisição dos dados, a fim de avançar a compreensão e a análise do contexto geográfico curitibano. Então, são eles. Objetivo específico número 1: identificar as diferentes paisagens do Rio Belém e sua bacia hidrográfica. Número 2: apresentar a função socioambiental dos parques e bosques criados em algumas seções do Rio. Número 3: investigar a existência de exemplos alternativos nas formas de convivência entre a sociedade e o rio. E número 4: pensar em novos olhares para esse rio enquanto um patrimônio cultural e ambiental da cidade de Curitiba. A metodologia, né? A partir da temática cidade e natureza, se visou investigar o fenômeno dos rios urbanos através do estudo de caso do Rio Belém, em Curitiba. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa e explicativa, com o intuito de descrever a complexidade do fenômeno geográfico e de explicar suas características, por meio da revisão bibliográfica e pesquisas de campo. Para tanto, a presente pesquisa englobou uma abordagem teórica conceitual, como pode ser visto na figura a seguir. Então, aqui na figura, nós temos o contexto geográfico, né, o fenômeno, que é o Rio Belém, Curitiba, no Paraná, né, a temática, né, dos rios urbanos, que está dentro, né, da cidade-natureza. E aí, para compreender esse fenômeno, esse contexto geográfico, a gente usou a abordagem conceitual, né, paisagem, percepção ambiental e natureza urbana, e a abordagem teórica, né, dentro de um panorama geral da geografia cultural e humanista e do urbanismo ecológico. Né, resultados e discussão. Então, as paisagens da bacia hidrográfica do Rio Belém. Esse mapinha é um mapa da bacia hidrográfica do Rio Belém, que a gente pode ver aqui em azul mais claro, e aqui o percurso do rio em azul mais escuro, né, desde a nascente até a foz dele, aqui é o Parque Iguaçu, onde ele encontra esse outro rio aqui, Iguaçu, né? E Curitiba, a partir de uma análise geográfica, ela se situa na planície de inundação do rio Iguaçu, que é esse rio aqui, para onde eu estou apontando agora. A bacia do Rio Belém, ela faz parte dessa planície e possui 21 quilômetros de extensão, compreendendo cerca de 36 bairros curitibanos, sendo o Rio Belém essencialmente urbano. Justamente por isso, Belém é um dos rios mais poluídos, recebendo o esgoto doméstico e industrial da cidade de Curitiba. Cabe ainda destacar que o Rio Belém, que dá nome à bacia hidrográfica, é o principal curso d'água, se caracterizando por ser o responsável por abranger a maior quantidade do fluxo hídrico do sistema da nascente à foz do rio, né? É, e aí, na extensão da bacia Belém Norte, né, que é considerado uma área nobre da cidade de Curitiba, encontram-se o Parque das Nascentes, que foi criado em 2001, para preservar a nascente desse rio. Encontra-se também o Parque São Lourenço, que foi criado em 1972 para ajudar a conter as inundações. O Bosque do Papa,
fundado em 1979, além de algumas pracinhas e ciclovias projetadas durante a gestão do então arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que acompanham o traçado do rio da Rua Celesti Sante à Avenida Cândido Abreu, criando um ambiente paisagístico convidativo a passeios e contemplação. Nesse contexto, é interessante a gente notar que o Parque São Lourenço ele faz parte da área de preservação permanente do Rio Belém, abrigando desde bosques com remanescentes da floresta de araucárias, além do lago, formado pelo Rio Belém, que contribui para a contenção de enchentes nos bairros próximos. E aí, a partir dessas imagens que eu coloquei nesse slide, né, a gente pode notar o tratamento paisagístico conferido ao entorno do Rio Belém, nessa parte, né, da Bacia Belém Norte, no qual, por exemplo, o percurso do rio do entorno do Bosque do Papa forma uma área de recreação e turismo para moradores e visitantes. Além disso, podemos observar que é conferido um significado estético de relevância para o rio no ambiente dos parques e seus entornos, apesar de o Belém já se encontrar poluído nesse espaço. Em todas essas fotos, o Belém já está poluído. Mas aí, então, qual é o significado do rio para além desses parques? Qual é a relação da cidade com esse elemento tão importante da paisagem curitibana? Então, aqui nós temos três imagens, né, do Rio Belém no Parque São Lourenço, e essa daqui é uma ponte construída sobre o Rio Belém na entrada do Bosque do Papa, né? E a gente pode perceber que realmente a estética eh, foi bem pensada, né, para o entorno desse rio. Mas, porém, né, ao chegar às áreas centrais da capital paranaense, sobretudo no centro cívico, o rio submerge e desaparece, já poluído em canais nas ruas Luiz Leão, no Largo Bittencourt e na rua Mariano Torres, tendo seu corpo d'água sido desviado do passeio público por meio de canalizações, até retornar à superfície ao lado da rodoferroviária. E as áreas mais críticas à inundação encontram-se justamente nos bairros da Bacia Belém Sul, como Prado Velho, Rebouças, Vila Álvaro e Boqueirão, onde o Belém tem sua foz no Parque Náutico, encontrando outro importante rio, Iguaçu. Nesses locais, o curso d'água ele transcorre em meandros urbanos, em meio a áreas favelizadas ao longo de suas margens e conjuntos habitacionais, além de universidades, como a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, aqui a gente tem uma imagem de satélite, né, que foi adaptada do programa ArcGIS Earth, e a gente pode analisar o detalhe justamente do desaparecimento do Rio Belém. Então, aqui nós temos o passeio público, né, o local onde o Rio Belém ele foi desviado, e todo esse percurso aqui, é, entre essas linhas vermelhas, é por onde o rio passa, mas ele não aparece na imagem de satélite, né, porque ele foi desviado. Então, toda essa área aqui entre as marcações em vermelho se constitui a área construída sobre o rio, né? Que o rio só retorna a aparecer na paisagem ao lado da roda ferroviária, que é aqui, né? Na cidade, na porção mais ao sul do centro de Curitiba. Então, essa imagem de satélite, ela deixa bem claro, né, o desaparecimento desse rio nesse percurso aqui dele, da área central da cidade de Curitiba. Já aqui é uma visão mais generalizada, né? Também é uma imagem de satélite, né? Adaptada do ArcGIS Earth. E a gente tem uma visão mais generalizada do percurso desse rio, né? Aqui está o percurso todo dele na cor azul, já totalmente aparente na paisagem, na Bacia Belém Sul, porém retificado, não necessariamente canalizado, até atingir a sua foz no Parque Náutico, né, que está logo aqui abaixo, onde eu estou passando com o cursor agora. E esse Parque Náutico ele é localizado no bairro Boqueirão, onde também se situa a estação de tratamento de esgoto ETE Belém. Então aqui a gente vê esse desaparecimento aqui do Rio Belém na área central, entre as marcações em vermelho, e logo depois o rio ele volta a aparecer, porém sem muitos cuidados com ele, é, com relação ao entorno e a qualidade
da água desse rio, etc. Então, segundo os autores Siqueira et al., em 2022, o crescimento urbano de Curitiba, assim como de outras capitais brasileiras, ocorreu de maneira acelerada, resultando em uma ocupação desordenada das bacias hidrográficas, com graves efeitos nos ciclos hidrológicos, devido aos altos níveis de impermeabilização do solo. Um exemplo disso são as históricas cheias do Rio Belém, sobretudo no centro-sul da cidade, área justamente onde o rio canalizado transpassa, ora de maneira subterrânea, abaixo de ruas e avenidas, ora em meandros urbanos sem proteção das margens desse corpo d'água, ocasionando graves problemas de erosão, poluição e assoreamentos em alguns pontos. Então, essa questão dessa parte centro-sul da cidade de Curitiba com relação ao Rio Belém foi exatamente o que nós vimos agora nas imagens de satélite. Com relação aos aspectos iconográficos do Rio, Duarte, em 2006, realizou um estudo sobre a imagem do Rio Belém e a relação entre o que é noticiado na mídia e os mapas mentais produzidos por um grupo de 130 entrevistados sobre esse curso d'água. Nos resultados da investigação realizada por Duarte, né, as palavras e imagens mais citadas, tanto pelas pessoas quanto pela mídia, diziam respeito à poluição, miséria e esgoto. Os mapas mentais desenhados à época ainda refletem a ideia de que o despejo de detritos no rio ocorre essencialmente em áreas próximas a favelas e ocupações ao sul. Apesar de, comprovadamente, por meio de pesquisas sobre a qualidade da água, o rio já chegara ao centro da cidade de Curitiba com suas águas poluídas, né, desde o seu percurso ao norte, indicando uma visão pré-concebida de relacionar os problemas do Rio Belém à pobreza. Então, desde lá dos parques, né, na bacia Belém Norte, o rio já está poluído. Não é um problema apenas da bacia Belém Sul. Além disso, nos anos de 2012 e 2016, respectivamente, foram realizados dois projetos para divulgar a história desse rio, bem como inventariar os componentes paisagísticos do mesmo, por meio de fotografias e vídeos. O projeto Retratos do Belém, a trajetória de um rio urbano, produziu um site no formato de inventário sobre a história de ocupação da cidade de Curitiba, ao longo do rio Belém. E o projeto Paisagens do Rio Belém englobou historiadores e cineastas na produção de um mini documentário também sobre alguns aspectos históricos desse rio. Todas essas pesquisas elas tiveram o papel de contextualizar o Rio Belém na história da cidade, além de mostrar algumas imagens que ele possui na contemporaneidade, buscando chamar a atenção para essa paisagem hídrica enquanto um patrimônio cultural e ambiental de Curitiba. Dessa maneira, né, percorrer toda a extensão do Belém nos possibilita percorrer também a história da cidade de Curitiba, né, das relações socioespaciais em curso na contemporaneidade. Como foi visto anteriormente, na Bacia Belém Norte existe uma preocupação em preservar as nascentes do rio, bem como em transformar os arredores desse curso d'água em lugares agradáveis esteticamente. Entretanto, na Bacia Belém Sul, o tratamento dado ao rio é totalmente o oposto pelo poder público. Em ambos os casos, existe a falta de uma visão efetivamente ecológica para o planejamento urbano, que considere o rio em todo o seu percurso, não apenas dentro e no entorno dos parques. Nesse sentido, o Rio Belém é como um corte transversal no tecido urbano, mostrando inúmeras camadas de vivências, por vezes desiguais, da capital paranaense. Um exemplo disso é o caso do bairro Prado Velho, né, localizado na Bacia Belém Sul, onde a ocupação das margens do rio ocorre de maneira peculiar. De um lado, esse rio, essa margem é ocupada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e do outro lado, pela Vila Torres, que é a área favelizada mais antiga da cidade de Curitiba. Então, para concluir, né, essa apresentação, as marcas na paisagem do Rio Belém, elas indicam décadas de uma visão estética e sanitarista do planejamento urbano em Curitiba. Entretanto, mudanças começam a surgir, oriundas da própria sociedade, seja por meio dos projetos culturais que demonstraram que o Rio Belém é uma paisagem cultural da cidade, ou por meio de reivindicações de comunidades locais e universidades, que compreendem a importância do rio em termos de qualidade de vida e bem-estar. Todas essas abordagens contemporâneas sobre o Belém indicam que novos caminhos são possíveis e podem começar localmente
até se expandirem para uma nova consciência sociocultural e ambiental. A efetiva influência disso nas políticas urbanas ainda é algo a ser pesquisado, mas com relação à ancestralidade do curso d'água, essa já está reconhecida. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram essa apresentação e convido para que leiam o artigo completo, né, que será publicado nos anais desse simpósio. Muito obrigada.